Vamos para o capítulo 37, então, para ver a reação de Ezequias, que continua num paralelo aqui com a história de Acas. Elas estão muito espelhadas, mas o paralelo não necessariamente quer dizer que vai ser tudo igual. Quer dizer que há semelhanças, mas às vezes as posturas serão diferentes, né? Mas ele quer, talvez, comparar essas duas histórias. Então, verso 1 do capítulo 37. Quando o rei Ezequias ouviu isto, ou seja, ele ouviu todo o discurso que Rabsaque fez, né? E aí os seus servos vieram trazer para ele. Quando ele ouviu tudo isso, rasgou suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então ele mandou que ele e Aquim, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse: digam ao rei o seguinte: assim diz o Senhor, não tenham medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e de lá eu farei com que ele seja morto à espada. Então a gente vê aqui uma postura completamente diferente de Ezequias, né? O rei Acas, ele ouve os rumores de uma aliança contra Judá, e ele corre para fazer as provisões de guerra, os reforços e tudo mais. A primeira atitude que Ezequias tem quando escuta o que está acontecendo é rasgar suas roupas, né? E se derramar na presença de Deus. E buscar a presença de Deus. Então você já vê a diferença de um para o outro aí, né? O Senhor foi até ele para dar o recado e disse que ele poderia pedir um sinal e ele não quis ouvir, né? O outro, ele foi atrás do profeta e para pedir ajuda e para pedir uma palavra e para pedir um conselho, né? Então ele foi realmente buscar aí a presença do Senhor para poder lidar com esse momento de adversidade terrível que estava vindo sobre Israel do Sul, né? Uma coisa que me chama a atenção aqui nesse texto é mencionado aqui a questão: este é dia de angústia, né? Então é interessante que não tem a ver com Isaías necessariamente, mas vai ter, né, no final das contas. Porque a gente fala tanto, né? Tempo de angústia, tempo de angústia, tempo de angústia, e a gente às vezes não entende o que isso significa, né? E é interessante porque aqui o texto menciona o dia da angústia como aparentemente sendo um dia de grande perigo, e dá a sensação, talvez, daqueles que estavam vivendo naquela ocasião, de certa forma, será que o Senhor nos abandonou? Porque sempre que havia a perda da posse da terra, o entendimento é como se o Senhor os houvesse abandonado, né? Então, ele foi resolver essa angústia querendo ouvir da boca do próprio Senhor, né? O que é que estava acontecendo e o que iria acontecer, né? No verso 8, então, vai haver uma atitude aqui do Rabsaque, né? Ele vai voltar a encontrar o rei da Síria lutando lá numa das cidades vizinhas, justamente porque ele tinha ouvido que o rei tinha se retirado de lá para uma batalha. O verso 9 diz: quando o rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou mensageiros a Ezequias com esta missão. Então, assim, o que está acontecendo aqui? O Rabsaque volta, ele descobre que o rei Senaqueribe não está mais na cidade vizinha ali de Jerusalém, que é uma cidade de Judá também, porque esse tal de Tiraca, rei da Etiópia, veio guerrear. Então ele sai de lá, deixa a sua posição e vai guerrear. Só que aí também ele não quer perder a vantagem que ele tem em cima de Judá. Aí ele manda uma mensagem para Ezequias, no verso 10. Não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane, ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Você já ouviu o que os reis da Assíria fizeram com todas as terras, como as destruíram completamente. E você pensa que você poderá escapar? Será que os deuses das outras nações livraram os povos que os meus pais destruíram? E aí ele vai citar aqui uma lista de cidades e reis e divindades que sucumbiram mediante o poder assírio, né? Então, basicamente aqui, Senaqueribe não quer abrir mão dessa pressão psicológica que ele está tentando incutir na cabeça de Ezequias. Mas a reação de Ezequias aqui vai ser de não abrir mão disso, né? Ele não vai abrir mão dessa confiança em Deus. Pelo menos aqui, nesse momento, ele vai se voltar para Deus mais uma vez e orar a Deus, né?
Exatamente. Aí a oração dele, a gente vai ter aqui ela, né, a partir do verso 16. E ele vai realmente aqui invocar a presença desse Deus para ver o que esse Deus tem a dizer. Eu só quero abrir um parênteses em relação a essa questão de se buscar a Deus em momentos de angústia, porque, por exemplo, quando a gente lê os Salmos, Davi fazia muito isso, né? Principalmente naquelas circunstâncias que ele estava sendo perseguido ou por Saul, ou por um dos filhos. Você percebe que ele compõe as músicas cantando, né? Contando o que ele estava sentindo e o que ele gostaria que fosse feito. E numa dessas circunstâncias, quando ele está sendo perseguido por Saul, 1 Samuel 23 vai contar que ele vai bater um papo com Deus porque ele quer ouvir de Deus o que ele deveria fazer, né? Primeiro Deus manda ele ir a uma cidade que estava cheia de filisteus para poder proteger a cidade, era a cidade de Keila. E aí quando ele está lá e ele protege a cidade contra os filisteus, chega nos ouvidos dele que Saul estava indo atrás dele com um grande exército. Aí de novo Davi vai perguntar para Deus se era verdade que Saul estava indo e se era verdade que a cidade, mesmo ele tendo protegido a cidade, se os cidadãos iriam entregá-la a Saul. E aí Deus não mente não, Deus fala, é isso aí. E aí ele tem que fugir para um outro lugar. Então assim, é interessante aqui essa questão do recurso da oração, porque a oração ela não foi feita por Ezequias aqui só como uma lista, sabe? Aquela listinha que às vezes a gente tem. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo outro lá, porque não sei o quê. E aí você vai fazendo checklist. Não, aqui realmente ele vai dialogar com Deus, ele vai procurar respostas em Deus e Deus vai ser sincero. Deus não vai esconder, não. Então aqui a oração, eu não sei se você vai ler, amigo, a oração dele, mas ela é muito, muito, muito interessante e profunda, né? E mostra, pelo menos mostra, né, como pode ser um tipo de relacionamento que nós podemos ter com Deus em oração, né? Um detalhe antes de ler aqui a oração, né, mas você percebe que a cada momento aqui que a história vai se intercalando, Ezequias vai ter sempre essa postura de buscar a Deus. Lá na história de Acás, cada vez que uma coisa, mesmo se confirmando, os sinais, as coisas que Deus está falando assim vão se confirmando, mais o coração dele vai se endurecendo, mais ele vai se afastando de Deus. Aqui não, por mais que as coisas vão ficando difíceis, mas Deus está dando o sinal que, primeiro que vai acontecer é que o rei, alguma coisa vai sussurrar no ouvido do rei lá que ele vai ter que voltar. Aí, imediatamente acontece. Só que ele não entra assim, não, acabou então agora o problema. Não, eu vou continuar buscando a Deus, porque se Deus me conduziu até aqui, é Ele quem vai continuar conduzindo. Então assim, eu não vou me encher de confiança agora e fazer o que der na minha telha. Eu vou buscar a Deus novamente para ver se Ele continua querendo que eu faça isso, o que é para fazer, qual é a postura. Então a gente lê aqui no verso 16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque eles não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Senhor. Tem algumas coisas bem interessantes aqui nessa oração. Uma das primeiras delas é que, primeiro ele reconhece a grandeza de Deus. O tempo todo vai se frisar, Tu és Senhor, Tu estás acima de tudo, os outros deuses, na verdade, eram ídolos, eram falsos. Agora, sim, uma coisa é eu reconhecer, ou uma coisa é eu fingir reconhecer, não, Deus é soberano, Ele é Senhor, Ele é Deus de tudo, Ele criou todas as coisas, Ele é o rei de todas as terras. E aí a minha postura é a postura de Acás, de que eu sei dessas coisas, mas eu vivo como se elas não fossem verdade. Né? Agora, eu sabendo dessas coisas que Ezequias está confessando aqui diante de Deus, qual é a postura de alguém que fala assim, não, eu sei que o Deus a quem eu sirvo é o Deus de todas as coisas. Qual que é a minha postura diante disso? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou pensar? Como é que eu vou tomar decisões sabendo que Deus é o Senhor de todas as coisas? Uma coisa é declarar com os lábios que Deus é o Senhor e outra coisa é ter Deus como Senhor, né? É uma dinâmica desde lá de Deuteronômio, quando Deus diz, esse povo me honra com seus lábios, mas o coração, está longe de mim. Então, Isaías vai reverberar isso, né? A fé é aqui que se demonstra a genuinidade da fé, né? A fé é uma coisa que ela é sim demonstrável. Então, através dos frutos, através da vida, através das obras, a gente declara quem é o Senhor da nossa existência, né?
Então você vai perceber, por exemplo, em Ezequias, que ele não está falando da boca para fora, porque de fato a narrativa vai continuar e vai mostrar que ele fez exatamente o que Deus mandou fazer. Ele permaneceu firme na palavra do Senhor, porque ele realmente, o Senhor naquela circunstância, não era o último recurso de Ezequias. O Senhor naquela circunstância era o único recurso de Ezequias. Por isso que a primeira coisa que ele foi buscar foi o Senhor. Então, declarar que Deus é o Senhor não é apenas dizer isso com os lábios, mas é se render. É se render. Mesmo quando faltam respostas, mesmo quando não se tem a explicação de todas as coisas, ou não se tem, né, todos os porquês, enfim, respondidos, é se render. E o se render é descansar nele, é cumprir aquilo que ele está pedindo. Então isso a gente vai ver que aconteceu com Ezequias. E essa questão aqui de como ele inicia a oração, né? Falando de quem Deus é, essa questão de quem Deus é, ela influencia assim, muito a nossa vida diária. Porque se a gente entende quem Deus é, a gente vai agir em conformidade com esse entendimento. Não existe ações que são feitas no vácuo. Né? A gente age simplesmente... Não, de alguma forma você pensa daquela maneira. O seu coração está inclinado àquilo. Então você age daquela maneira. Claro que a gente age muitas vezes em dissonância com aquilo que a gente acredita. Mas porque a gente tem duas naturezas militando dentro de nós, né? A natureza carnal e a nossa natureza espiritual. Então, às vezes, uma vence e tudo, mas assim, a gente sempre age de acordo com algum conhecimento prévio ou alguma inclinação do coração previamente, né? Então, assim, muitas pessoas falam, não precisa conhecer, sabe? Você se aprofundar em quem é Deus. Não, basta você amar. Se você amar, tá tudo certo. Então, meu amigo, mas como é que eu sei que eu tô amando de fato? Mas como é que eu amo sem conhecimento também, né? Como é que eu amo? Então, assim, a Bíblia se dedica a explicar como amar. E aí, para eu poder agir de forma amorosa, eu preciso saber o que é o amor, porque às vezes a minha noção de amor está apenas baseada no meu egoísmo. Então, naquilo que eu... necessidades. Sim. Então, assim, eu preciso conhecer antes. E esse conhecimento prévio que Ezequias tinha de Deus fez com que ele agisse, que ele tivesse ações de confiança, né? A gente olha assim, né, que a gente muitas vezes ora e a gente esquece de quem Deus é, né? E essa oração, a gente pensa assim, minha oração não está passando do teto, né? Essas coisas assim. Sendo que, primeiro, né, às vezes a nossa oração não passa do teto porque a gente não consegue orar como convém, como dizia Tiago. Como é que Tiago fala? Porque às vezes a gente... porque às vezes a gente pede mal, né, para satisfazer nossos próprios desejos. Então veja que até mesmo a oração, que é uma coisa boa, a gente perverte. Então o conhecimento prévio sobre quem Deus é vai guiar a nossa oração. E outra coisa também, a gente se lembrar de quem Deus é, faz com que a gente possa ligar uma coisa com a outra, sabe? O que foi que Ezequias fez aqui? Ele disse, olha, tu que estás acima dos querubins, tu que fizeste o céu e a terra. Então ele estava falando, olha, se Deus criou tudo isso, ele mantém também. Ele tem poder para isso. Então na nossa cabeça, é a gente pregando para o nosso próprio coração, sabe? A oração também tem esse propósito da gente ensinar para a gente mesmo quem Deus é. Você vê ali salmos em que Davi, né, em que o salmista conversa com sua própria alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Né? Por que te perturbas? Confia em Deus e tal. Ele vai falando para ele mesmo. Então a gente precisa muitas vezes deixar que Deus se agigante perante nossos olhos, que a gente, sabe, fale para a gente mesmo, Deus é grande, Deus é soberano, Deus é criador de tudo, para que a gente de fato creia que ele vai operar, que ele vai agir. Então assim, a oração é não somente abrir o coração a Deus como a um amigo, existe esse lado também, mas também existe o lado da gente entender que Deus é muito grande e a gente é muito pequeno, né? É como a Bíblia diz, ele está, né, acima, nas alturas do céu, mas também está com humilde e com contrito.
Então a gente ter essa noção da transcendência de Deus e também da imanência de Deus, que Deus é muito grande, que Deus é soberano, está acima dos querubins, mas que também está aqui comigo, no meu quarto, enquanto eu estou orando, né? Por isso, muitas vezes, a oração não precisa passar do teto, na verdade, né? Porque Deus está aqui abaixo do teto comigo, né? Então, assim, embora a gente não sinta, muitas vezes, a presença de Deus, não importa, sabe? Deus não precisa que eu sinta a presença dele para que ele opere. Agora, eu preciso saber quem é Deus para saber confiar que ele vai operar. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se/cristãoscansados, fazendo contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.